Bom, gente, a gente vai começar o último painel do dia. E como eu falei no começo, na programação inicial a gente seria um keynote, o André Corrêa do Lago. Como ele não pôde vir, a gente resolveu fazer esse painel, é, que eu acho que vai ser muito interessante, que é trazer prioridades, de cada um dos biomas. Então, o que a gente quis com esse painel foi ter um espaço para discutir prioridades por bioma, identificar sinergias entre essas prioridades. O que nós fizemos foi selecionar um panelista de cada bioma, é, trazendo perfis distintos para essa conversa, mas todo mundo vai poder participar. Eu queria agradecer a cada um dos seis que vão falar aqui, porque a gente pediu de última hora e todo mundo topou. O desafio é responder em 5 minutos a seguinte pergunta: se você pudesse indicar três prioridades para comunicar, pensando que a gente vai ter uma próxima gestão, a gente está em anos de eleição, para o seu bioma, quais seriam e por quê? A gente tem plena consciência das limitações e dos desafios nesse formato. É um tempo muito curto, o tema é muito complexo, a gente tem diferentes níveis de tomada de decisão, municipal, estadual, federal, há divergências de opiniões, mas relembrando, esse é um espaço em que as divergências podem ser discutidas, desde que com respeito. A gente não quer definir uma agenda para os biomas nesse painel de forma nenhuma, nem queremos comentar sobre virtudes ou defeitos de candidatos. Isso também é importante ter em mente. O foco é o bioma. O nosso objetivo é proporcionar um diálogo plural, construtivo e respeitoso, indicando sinergias e contrastes entre as possíveis prioridades dos biomas brasileiros. Eu vou apresentar todos os panelistas e eu vou chamar um por um, vou seguir a mesma ordem dos biomas no evento, tá? Só para ter alguma consistência. Então vamos lá. A Daniela, que vocês acabaram de ouvir, vai falar da Caatinga, pesquisadora e docente da Universidade de Brasília, atua em justiça climática e transição energética justa no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Do Pantanal, a gente vai ter o Gilson Barros, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como produtor rural há 37 anos na região do Pantanal e é ex-presidente do Sindicato Rural de Corumbá. Do Pampa, Marcelo, só tem Marcelo, vai ser o Marcelo que deu esse vídeo, esse documentário fascinante para gente. Só relembrando, ele é secretário executivo do Observatório do Código Florestal e advogado especialista em direito ambiental. Do Cerrado, a gente vai ter Mercedes Bustamante, professora titular de Ecologia na Universidade de Brasília, membro eleita da Academia Brasileira de Ciências e participou de vários capítulos na quinta e sexta edição do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Da Mata Atlântica, a gente vai ter a Renata, que vocês ouviram de manhã, Renata Piazon, CEO do Instituto Arapiaú, onde lidera esforços para promover soluções sistêmicas para o desenvolvimento sustentável e a ação climática no Brasil. E da Amazônia, vamos ter a Wanda Witoto, que é diretora executiva do Instituto Itoto, líder indígena com graduação em pedagogia, que criou uma escola de saberes ancestrais para fortalecer a cultura indígena em Manaus e é uma voz influente na luta por justiça climática em conferências globais da ONU. Então, eu vou chamar cada um, panelista vai vir aqui, vai falar por 5 minutos, responder essa pergunta das três prioridades para o bioma. Depois disso, a gente vai abrir um tempo para os outros panelistas dos painéis do biomas de manifestar também a sua opinião, se eles querem acrescentar alguma coisa, divergir, por aí vai. Aí a gente vai ter 20 minutos para audiência, para também se manifestar. E aí eu vou dar, dependendo do tempo, de 1 a 2 minutos para cada um dos seis panelistas para concluir, e depois todo mundo vai para a recepção pensando muito no que vai ser discutido aqui, né? Então, vamos lá começar com a Mata. Vou seguir a mesma ordem, então a gente vai começar com a Mata Atlântica. Renata, 5 minutos. Perguntinha fácil. Vamos lá. Cadê minha? Imagina. Eu queria começar dizendo que Amazônia, biomas,
clima, Mata Atlântica, nada disso vai ser central nas eleições de 2026. Não é um tema que está conectado à vida das pessoas e tem outras agendas que estão em disputa, que são agendas que aparecem mais nas eleições, né? Segurança, saúde, educação. E eu começo com essa provocação porque eu tenho estudado um pouquinho sobre China e eu vou para lá daqui 2 semanas e tem uma das coisas que eu descobri que sustentabilidade para a China é um atributo de segurança. E é segurança do que você come, segurança do que você passa na pele e por aí vai. E eu acho que se a gente quiser ter alguma chance de pautar clima na agenda de eleições esse ano no Brasil, a gente tem que conectar pelo viés da segurança. E então, escolhendo minhas 3 prioridades, eu diria que do ponto de vista de segurança, eu traria para a segurança jurídica. Então, a primeira prioridade para o bioma Mata Atlântica seria regularização fundiária, é a base de tudo. Sem regularização fundiária, a gente não tem, e sem a segurança jurídica da terra, a gente não tem investimento, não tem crédito, não tem restauração em escala, não tem bioeconomia estruturada. Então, a gente precisa mesmo avançar em registro e destinação de terras, em ordenamento territorial. Um outro ponto relacionado à segurança é o cumprimento efetivo do Código Florestal, e é um tema que eu já falei aqui, né, no painel da manhã, que une o agro, une os ambientalistas. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa avançar e colocar para frente como um tema de implementação para garantir a segurança da terra. E por último, para trazer um tema relacionado a incentivos, e aí vou dar uma roubada, que são 2 em 1, Política Nacional de Bioeconomia, né? Acho que foi um super esforço desse governo de trazer a política. Hoje foi lançado um Plano Nacional de Bioeconomia, com um anúncio de 350 milhões de reais do BNDES, mas a implementação dessa política, criando estruturas territoriais, né, que o Ministério do Meio Ambiente tem chamado de biohubs, que estruturam organização da produção, acesso ao mercado, governança local, isso é chave. E aí, a última, para mim, é regulamentação do mercado de carbono, né? A gente teve o projeto de lei aprovado, mas essa é, sem dúvida, quando a gente olha para incentivos econômicos, uma regulamentação que se faz necessária. Então, espero que a Mata Atlântica possa ser esse lugar onde o Brasil mostre que é possível, em escala, com viabilidade econômica, com impacto real na vida das pessoas, porque, no fim das contas, é isso que vai impactar nas eleições desse ano. 2 minutos ainda, hein? Obrigada. Vamos lá. Daniela. Mas eu resolvi escrever, gente, porque é muita coisa. Então, primeiro, só deixando claro aqui que essas são conclusões, né, de um conjunto aí de estudos, de iniciativas, de parcerias, de pessoas, de grupos de pesquisa, né, que a gente vai aprendendo e consolida em alguns momentos como esse. Então, dentro desse desafio de trazer, né, para a Caatinga aí prioridades para a próxima gestão, eu quero falar das pessoas, né? Então, são as pessoas da Caatinga, são os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, as idosas, né? É para elas que eu levo aí a minha atenção e convido a próxima gestão, seja lá quem for, né, para também concentrar esse esforço. Então, o bioma Caatinga, como vocês viram, tem aí o grande desafio da pobreza, de desigualdades, de vulnerabilidades, mas também de grandes soluções. As soluções são possíveis, né? E aí eu endereço essas estratégias para os nossos novos representantes, justamente para que levem a inclusão social de fato, né, como uma realidade necessária, não apenas como uma narrativa. Né? Então, a inclusão social ela precisa se dar não por meio de políticas assistencialistas, mas de políticas sustentáveis. E para isso eu elegi aqui três soluções, 3 recomendações. Né? Então, 3
prioridades integradas, não é? Eu acredito que a integração dessas três recomendações pode colaborar bastante. A primeira é a equidade de gênero, de raça, etnia e geração para o desenvolvimento democrático, sem que a gente leve em consideração, de fato, essas pessoas que estão à margem da sociedade de diferentes formas. Não temos como falar sobre desenvolvimento. Então, os governantes precisam falar sobre isso de fato, não como uma maquiagem, não é? Mas sim como uma estratégia de inclusão. E aí eu trouxe para cada uma desses 3 pontos alguns desdobramentos, né, que podem servir aí para ilustrar um pouco mais. Então, com relação à equidade, né, estabelecer a equidade como premissa obrigatória na formulação, implementação e monitoramento de políticas climáticas e do desenvolvimento. Não vou levar todas, né? Mas implementar políticas que assegurem acesso equitativo ao crédito, assistência técnica, tecnologias de adaptação climática, terra, água e mercado. É preciso que nós tenhamos, de fato, mecanismos de inclusão, que não tratemos apenas de políticas de inclusão assistencialistas. Eu acredito que os novos governantes do Brasil precisam entender que o assistencialismo é insustentável, porque fiscalmente, economicamente, isso não é viável, não é sustentável. A transição energética justa, não é? Justa significa o quê? Com inclusão, inclusão de todos, de todas, não é? Então nós temos aí, foi falado no bioma Caatinga, 62% do território, não é, está tomado por painéis solares, por grandes empreendimentos. Então é preciso falar de pequenos empreendimentos. A transição energética, seja solar, não é? Ou eólica, a eólica é mais difícil nesse aspecto, mas ela pode ajudar a catalisar o desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um outro ponto que precisa ser também compreendido. Não é qualquer transição energética. Para quem é essa transição energética? Ela precisa ser para todos e todas, de fato, não apenas uma narrativa. Então, alguns exemplos, né? Estruturar programas que vinculem energia solar, eólica ou biomassa com cooperativas agroindustriais familiares e arranjos produtivos locais. As comunidades que estão sendo afetadas por esses grandes empreendimentos, elas precisam ser beneficiadas também. Aqui a gente não está falando que é isto ou aquilo, não é? Mas é isto e aquilo. São grandes empreendimentos também com pequenas usinas de geração distribuída, por exemplo. Tá? E aí eu faço um paralelo, por exemplo, com relação à transposição do São Francisco, que falávamos mais cedo, e as cisternas, como soluções complementares, e os grandes empreendimentos de energia limpa, solar, eólica, e os pequenos empreendimentos também, para geração distribuída. Olhando o tempo, que já acabou. E chegando finalmente aí, de forma integrada, né, que precisamos, de fato, falar e agir em termos de justiça climática. Como integrando aí a sociobioeconomia, que também já foi falado antes, né, como um desenvolvimento socioeconômico integrado. É preciso que essas políticas não tenham um cunho assistencialista, mas sim de potencializar o desenvolvimento socioprodutivo dessas comunidades. É importante que os nossos governantes entendam que o que foi feito até hoje, em termos de assistencialismo, foi necessário, tivemos alguns resultados bastante positivos, mas é preciso ter aí uma disrupção nessa perspectiva mesmo. Não é? É preciso que as comunidades se tornem, de fato, autônomas, sustentáveis em suas diversas atividades. Meu tempo acabou, mas eu vou chegar aqui, né, por último, que é justamente o quê? Nós estamos falando de políticas sociais. Políticas sociais são caras, são onerosas. Não é? No entanto, é preciso que os novos governantes entendam que investir nesse tipo de política, nesse tipo de resultado, nesse tipo de inclusão social, de fato, não é? Vai gerar uma sociedade muito mais igualitária e muito menos
onerosa em termos de justiça fiscal e de questões orçamentárias. Então, para além do politicamente correto, essas políticas distributivas, elas são, de fato, efetivas em termos econômicos também. Então, é dessa forma que eu vejo que essa integração desses 3 pontos se articula com uma agenda estratégica e que precisa ser bem entendida, bem analisada e que isso é possível, sim, de ser incorporado pelos novos gestores. Muito obrigada. Marcelo. Renato deixou 2 minutos, ela pegou os 2 minutos, viu? Já vemos aqui uma colaboração aqui nos biomas. Marcelo, você não tem minuto para roubar de ninguém. Ou alguém me dá no futuro, né? Bom, como eu comentei aqui, isso tudo foi discutido com os colegas lá do Rio Grande do Sul, né? Eu não sou do Pampa, mas a gente construiu isso junto, então eu trago isso aqui uma mensagem como um porta-voz mesmo, né? E as 3 prioridades, elas têm uma lógica que está conectada com sustentabilidade, né? Uma mais ecológica, uma mais econômica e uma mais social. Na parte mais ecológica, assim, é de fato a proteção da vegetação nativa, sobretudo o campo, né? Porque muitas vezes tem essa visão de que o que vale ser protegido são as florestas e o campo ele fica abandonado e é uma área que, não, pode passar o trator aí, pode fazer o que quiser, porque não tem função ecológica. O documentário mostra isso, né? A gente passou em alguns lugares lá pelo Pampa que em 1 metro quadrado são 60 espécies. Então é uma riqueza deslumbrante. Então esse olhar de que sim, existe uma riqueza no bioma, essa vegetação ela precisa ser protegida é fundamental. E o Pampa é o bioma que tem menos unidade de conservação entre os 6 biomas. 3% só é unidade de conservação e desses 3%, 2% e alto é APA, que tem uma permissividade grande, né? Então esse olhar de proteger a vegetação nativa do Pampa. Dos 20 milhões de hectares do Pampa, uns 7 já virou soja. Então, assim, é bastante coisa, né? O segundo olhar é econômico e, assim, implementação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né? O Código Florestal, a Renata já falou disso também. Eu acho que esse vai ser um tema meio transversal a quase todo mundo, porque a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ela deveria ser enxergada como uma política de Estado, né? Não como, Renata também já falou disso, né? Não só como uma lei ordinária que, assim, cumpre quem quer, cumpre quem não quer e tá tudo certo. Não, deveria ser uma prioridade, né, do Estado brasileiro. Assim, se o código ele de fato é implementado, existem vários instrumentos econômicos positivos, já foi comentado do PSA, mas eu também cito aqui a cota de reserva ambiental, que é aquele mecanismo que quem está devendo uma reserva legal pode compensar com alguém que tem um excedente de vegetação nativa, né? E isso aí, para a regularização ambiental, é super importante, né? E pode gerar também, em alguma medida, uma circulação de dinheiro. É fundamental, né? E o terceiro aspecto, um aspecto social, de que no Pampa a gente também tem visto que essa questão da mecanização, da degradação e muitas vezes da própria monocultura tem provocado um êxodo rural problemático. Um dos pontos que a gente tem ouvido bastante lá são as escolas rurais, que elas pararam de funcionar, são poucas que existem, e como é importante as pessoas que estão lá no território ter possibilidade de um estudo de qualidade para continuar no próprio território, né? Esse é um ponto, e o segundo ponto é o reconhecimento dos próprios territórios, né? No Pampa, a gente estava falando um pouco antes, né? A questão indígena também é um tema super delicado, como a questão quilombola, são poucos territórios que são reconhecidos, e a gente sabe que esses territórios eles têm uma importância gigantesca como espaços que as políticas ambientais elas de fato funcionam, né? Que a natureza ela é protegida, ela é preservada, enfim. Então esse olhar também de proteção de direitos, né? Que muitas vezes também as pessoas elas são abandonadas à própria sorte. Eu imagino que esses 3 temas eles são bem transversais a quase todos os biomas, né? Mas, enfim, com essa visão de que o Pampa, né, se a gente consegue ter um olhar econômico, um olhar ecológico, um olhar social, ele de fato pode ser um bioma laboratório para uma produção sustentável, né? Que, assim, produtos de alto valor agregado, uma produção que ela respeita a aptidão do próprio bioma, né? A gente ouviu falar lá que em alguns lugares a produção de gado é tão
tão avançada que tem mais ômega 3 do que salmão, em alguns estudos mostrando isso. Então, assim, uma carne de excelente qualidade, né? E aí, e que é uma loucura, porque você tira o campo, esse gado tá indo para onde? Tem gado que poderia estar sendo produzido lá, que está até na Amazônia, de repente, né? E assim, por que que a gente não valoriza a riqueza do bioma, né? Então, esses são os 3 pontos que a gente discutiu. Obrigado. Ainda tenho tempo. Eu esqueci. Aqui, só para quem tiver mais interesse, a gente fez um posicionamento durante a expedição. Ih, estourei o tempo, desculpa. A gente fez um posicionamento durante a expedição que foi inclusive entregue à Secretaria de Meio Ambiente. E aqui tem um olhar um pouco mais complexo sobre desafios e oportunidades para o bioma. E esse aqui é uma nota técnica recente que a gente fez também com vários pesquisadores lá do Pampa, mostrando questões que tocam o Código Florestal e que eles precisam ser melhor regulamentados para, de fato, ter uma proteção adequada das águas no bioma. Obrigado. Você colocou uma coisa aqui que eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir muito, mas é a questão dos pesticidas, e que a gente regrediu muito no governo anterior, né? Mas, enfim. Wanda. Oi, boa tarde, boa noite, né? Dizer da alegria de poder falar um pouco nesse momento e dizer que eu estou pré-candidata a deputada federal pela Amazônia. E uma das minhas propostas aqui é que, se a gente não coloca nesses espaços de tomada de decisão política pessoas comprometidas com o que nós estamos discutindo aqui, não importa o que a gente indique aqui, isso não vai ser efetivado. Porque em todos os biomas que a gente ouviu, as pessoas falando, nós temos leis. Nós temos leis muito importantes no nosso país de proteção de território, de conservação, só que nós temos péssimos representantes em nossos congressos e Senado para a efetivação dessa lei. Então, a minha primeira proposta para o bioma Amazônia e para todos os biomas é que a gente eleja, no ano de 2026, líderes políticos comprometidos com essas agendas tão importantes que a gente está discutindo aqui. Podem bater palma. Isso é uma estratégia importante. Isso é uma estratégia importante. E a segunda proposta para mim, enquanto uma mulher indígena, é a continuidade. E aqui a minha parenta falou assim: seja lá quem for que esteja lá, eu não quero que seja lá quem for que esteja lá. Porque se for qualquer um que não seja alinhado com isso, nós não teremos mais demarcação de territórios, nós não criaremos mais áreas de conservação e não pode ser qualquer pessoa que vá para o Congresso e Senado desse país, do nosso país. Mesmo que nós hoje tenhamos um presidente Lula que consegue dialogar conosco, entende que nossas agendas são importantes, nós não temos avançado no Brasil com as nossas agendas de proteção da natureza. Nós não temos avançado na demarcação de territórios indígenas e demarcação dos quilombos. Então, nós precisamos, esse ano, para mim, essa é a segunda estratégia, né, para que a gente faça esse enfrentamento das mudanças climáticas, porque nossos territórios demarcados, e a ciência já demonstrou isso, que os territórios indígenas e quilombolas são fundamentais como barreira para o avanço do agronegócio, das monoculturas, da exploração de ouro e minério na nossa região. As terras raras estão dentro dos nossos territórios, que hoje estão criando legislação para abrir nossos territórios sem consulta livre e prévia informada, para que esses territórios sejam explorados de forma econômica. E outro grande problema que nós, enquanto povos indígenas e comunidades tradicionais, vivenciamos é não se ter investimento para as economias dentro de nossos territórios. Porque essa bioeconomia, ela não reconhece o que se produz dentro do nosso território como uma economia que sustenta nossas vidas e nossas florestas e nossos rios. Porque a bioeconomia, ela se espera uma alta escala que o nosso território
Nós não queremos que esteja nessa alta escala. Nós queremos uma sociobioeconomia considerando as pessoas primeiro, suas culturas, suas tradições, e depois criar essa economia para a manutenção desses povos em seus territórios, com as suas culturas, com o seu modo de se relacionar com a terra. E também, hoje, nós temos um mecanismo que é o Plano Safra, que é o mecanismo que financia o agronegócio e as monoculturas no país, mas não tem dinheiro para a agricultura familiar. Nós precisamos, isso é um grande sonho, meu sonho de ir para o Congresso é criar um plano safra para apoiar os povos e comunidades tradicionais no mesmo nível que esse plano safra aporta recursos para essas monoculturas que têm destruído os nossos biomas. Então, esse, para mim, são os 3 pontos que eu trago aqui como uma estratégia importante, não só para o bioma da Amazônia, que eu represento aqui nesse momento, mas para todos os biomas. E a minha estratégia número 1 é isso: eleger mulheres para que tenham políticas para mulheres, eleger povos indígenas para que tenham políticas públicas para povos indígenas, e queremos aliados comprometidos com agendas ambientais, porque assim a gente vai avançar. Caso contrário, como se espera no Brasil, de se eleger a maior bancada da extrema-direita esse ano, porque eles elegeram os vereadores e elegeram o prefeito na Amazônia inteira e em todos os biomas brasileiros, eles são a maior bancada, e se espera esse ano que se tenha a maior bancada no Congresso e no Senado para pedir o impeachment do nosso presidente Lula no primeiro ano de governo. Então, nós estamos em risco no Brasil. Nós estamos em risco, as políticas ambientais, as políticas sociais estão sendo fragilizadas, e nós, como povos indígenas, eu saindo daqui dia 5, estarei em Brasília marchando com os povos indígenas, porque desde a pandemia nós não ficamos no território. Nós estávamos marchando em Brasília para a proteção de nossos territórios e por nossas vidas. E quando nós, povos indígenas, lutamos, a gente luta por todos, até pelo agronegócio, porque são os nossos territórios que mandam a chuva para o nordeste, para o sudeste desse país, para que essa produção da agricultura ela continue existindo e produzindo em todos os biomas brasileiros. Hairi Dequena, obrigada. Mercedes. Passo aqui. Bom, boa tarde ou boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Wanda, é uma pena que meu título seja do Distrito Federal, senão você já teria o meu voto, mas vou fazer campanha com os meus conhecidos por lá. Eu queria aproveitar o início também, eu acho que fazer um pouco uma síntese, né, Márcia? Você comentou dos pontos que nós vimos comuns até agora nesse momento da discussão, e falamos somente de 3 dos biomas, né? Mas o primeiro é a importância da convivência com as características dos diferentes biomas. E a gente entende essa dificuldade pelo contexto histórico que foi apresentado aqui também para os diferentes biomas, né? Então, conhecer essa história, ter essa memória, também nos ajuda a refletir por que nós temos essa dificuldade de conviver com as nossas características, com os nossos territórios, né? E por isso que nós somos um país que derruba florestas para colocar pastagens e perde campos naturais para colocar florestas plantadas, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que outra questão importante discutida aqui, que eu acho que podemos aprofundar amanhã também, é o papel da educação. Ele foi mencionado nos vários biomas, e nós sabemos que a educação é um campo de disputa política muito forte, e nesse último ano que a gente percebeu que, em especial, a educação ambiental e a educação climática têm sido campos de disputa política, inclusive da produção de livros didáticos, extremamente arraigado. Então, acho que é um ponto para se prestar bastante atenção no próximo período eleitoral, porque quando essa disputa entra do campo da educação, a gente já percebe que o plano é de longo prazo, né? Me foi dada aqui a missão, e todos os colegas também já tiveram que passar por isso, né, de colocar aqui em três grandes pontos, né, uma agenda para os diferentes biomas. Deixa eu ver se eu me acerto aqui. E eu acho que aqui a gente também começa a observar essa convergência, né? O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, no segundo da América do Sul,
é protegido pelo Código Florestal com apenas, né, 20% de reserva legal, o que significa que hoje que o Cerrado tem um enorme excedente de reserva legal. O que isso significa? Áreas que podem ainda ser desmatadas legalmente. Então, a discussão sobre desmatamento legal ou ilegal no Cerrado não faz muito sentido frente a essa possibilidade de grandes extensões de terra ainda serem desmatadas legalmente. Então, é importante a gente pensar que hoje coibir o desmatamento ilegal, que é o que está em todas as agendas governamentais, já não é mais suficiente para os objetivos de proteção e uso sustentável do bioma. Opa, perdão. Deixa eu acertar aqui que a gente quer caminhar para frente, não quer retrocesso, né? Então vamos lá. Um dos principais instrumentos, então, da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, né? Quem vem de áreas abertas não gosta muito de falar de Código Florestal, né, Marcelo? Eu percebi também que você colocou lá, né? São as autorizações de supressão de vegetação que estão a cargo dos estados. Mas o instrumento importante que nós temos, né, é o Sistema Nacional que permite juntar todas essas informações. E aí, eu acho que é uma lacuna importante, e esse é um documento muito interessante, né, do grupo da PUC do Rio de Janeiro sobre controle, né, o descontrole do desmatamento legal no Mato Piba, que é essa nova fronteira de desmatamento do Cerrado. Então, um ponto importante para a próxima eleição, ou que o Brasil deveria se preocupar com política de Estado, nós temos essa inteligência territorial para a capacidade de fazer sensoriamento remoto, né, muito bem colocado aqui pelo Washington, iniciativas inovadoras como o MAP Biomas, mas a gente precisa avançar muito mais na inteligência de dados, informação e de conexão dessa informação para a proteção dessas áreas. E o outro ponto importante é pensar de que forma nós usamos a reserva legal. A reserva legal é hoje um instrumento efetivo de proteção? Não é, pela forma como ela é colocada. Geralmente, o que é acolhido como reserva legal dentro das propriedades? As áreas menos produtivas, as áreas que são barrancos, né, que têm menos capacidade de produção. Então, de que forma a gente pode utilizar essa figura dentro do Código Florestal, né, a gente vinha comentando, de estabelecer tiers, né, camadas, né, em que a gente possa dizer o que é o top de linha da reserva legal dentro dessa área. E a gente pensar como é que a gente pode trazer outros subsídios para que as melhores áreas sejam protegidas, para que o desenho da reserva legal seja inteligente e permita conectar diferentes áreas. O próximo ponto, e foi mencionado aqui também a proteção das águas do Pampa, mas eu queria falar da proteção das águas, né, do coração do Brasil, que abastece 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? E a gente observa aí que o Brasil precisa repensar toda a sua política de recursos hídricos, é bastante avançada, tem enorme participação, estou nervosa ali com o cronômetro, participação social, mas o que a gente percebe hoje é que ela já não é mais suficiente, né? Então, porque ela não foi pensada para um país que vem se tornando mais quente, mais seco e caminha a marcha muito rápida para uma falência hídrica. Então, acho que é importante que a gente demande aí mecanismos mais efetivos, né? Esse é um quadro que mostra o impacto do desmatamento no Mato Piba e que afeta aí mais de 300 municípios diferentes. E o que a gente observa hoje é um processo de privatização das águas, porque o MAP Biomas mostra muito bem isso, né, Washington? No MAP Biomas Água, a diminuição da água superficial, mas o aumento da água em reservatórios. Então, a gente começa a ter um processo de privatização da água sem que ela seja ainda legalmente privatizada. Então, esse é um ponto para ser destacado. E o outro mapa que eu mostro ali para vocês é a projeção da área de irrigação até 2040, feita pela Agência Nacional de Águas. Então, a gente observa que exatamente as áreas que mais vão demandar irrigação são aquelas onde a demanda hídrica, né, e a capacidade de responder essa demanda hídrica vem diminuindo. Então, o Brasil tem mais esse paradoxo para resolver, um país que se coloca como cada vez mais dependente da agricultura irrigada e onde a gente tem cada vez menos água disponível. E, por fim, esse é um pouco do que diz o Código Florestal de proteção, mas ele não pensa, né, que os sistemas são conectados, então a gente tem a preocupação no Cerrado com aquilo que a gente chama dos olhos d'água difusos, né? A água não aparece só onde ela está ali na vereda, ela depende de uma grande margem em torno da vereda para que ela possa infiltrar e drenar para a vereda. E o último ponto, eu acho que é como o Cerrado se insere nos grandes planos nacionais. Coloquei ali o Plano de Transformação Ecológica, a Nova Indústria Brasil, o Plano Nacional de Bioeconomia, o Plano AVEG, todos eles hoje demandam grandes extensões territoriais para a produção de biomassa, para a ocupação, né, de áreas para a Nova Indústria Brasil, e, na verdade, hoje o único grande espaço disponível, sem as pressões que a gente tem para ocupação nos outros biomas, é o Cerrado. Então, ele vai ser central para a resolução desses grandes planos e como é que a gente olha, né, a proteção dos seus povos, dos seus territórios, do acesso às áreas comunais e também a questão da grilagem tradicional e a grilagem verde dentro do bioma. Então, era isso. Desculpa se eu
ultrapassei ali um pouquinho o tempo. Obrigada. Gilson. Nossa, consegue apontar com esse. Pronto. Começou? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer aqui, né, toda essa ter sido convidado para participar desse bioma. Aqui a maioria de vocês são ambientalistas ou coisas. Eu sou produtor rural. E eu acho que isso aí é um grande acontecimento, porque eu não estou contra ninguém, eu acho que vocês não estão contra a gente. Eu vim aqui falar como produtor rural, mas também muito preocupado com a preservação. O Pantanal que eu represento é um bioma mais preservado do Brasil. 84% do Pantanal, apesar de uma ocupação de mais de 300 anos, está preservado. Então vamos lá, mas vamos convivendo com a natureza e produzindo assim. Eu queria colocar aqui só sobre um problema. Como é que eu passo? Passar no teclado mesmo, na setinha. Tá. O Pantanal ele é uma planície com uma declividade extremamente baixa, cerca de 2 centímetros por 100 quilômetros. É uma coisa absurda por 1 quilômetro, desculpa, por quilômetro. Então, não temos vossoroca, não temos nada na planície pantaneira. Essa cena é a cena do Planalto adjacente ao Pantanal. Tudo que ocorre no Planalto, que o Pantanal é uma depressão, acontece, é responsável pelo Pantanal. Então, nós temos essa situação ocorre nas regiões mais altas que cercam o Pantanal, né, trazendo vossorocas e sedimentos para o Pantanal. Importante falar que essa é um problema de muitos e muitos anos, há mais de 25 anos, e que existem programas sérios para tentar conter essas vossorocas no Pantanal, programa Viva Taquari e outros, mas que estão tendo êxito em conter esses sedimentos, parte desses sedimentos. Mas a planície já está com os sedimentos de 25 anos atrás, nesses últimos 25 anos. E o que acontece? O rio Taquari, como vocês podem ver na foto, ele é um rio que corre até um certo ponto e aí ele se extingue. O rio se extingue. Por quê? Ao invés de seguir o seu leito, que está completamente aterrado, ele foi simplesmente aterrado pelos sedimentos que foram carreados de cima, a água drena, sai do leito do rio, e aí ela entra para a planície pantaneira. E aí, o que ela veio causando nesses anos? Ela vem causando um deserto de água de 700 mil hectares. Áreas antigamente produtivas, completamente com colonos, com povos originários, com atividade, foram expulsos dessa região. Hoje, essa aqui é só mais uma foto, é um arrombado do rio Taquari. Ao invés de ele seguir o seu curso normal, ele drena para a planície. E como a planície não tem queda, ela fica simplesmente depositada, aquela água ali. Então ela não anda. Aqui, mais uma foto do rio Taquari, completamente assoreado. Tá? E isso aqui é o deserto de água que nós falamos. É um deserto de água. A fauna do Taquari, a fauna dessa região toda do Pantanal foi extinta, porque a fauna não vive com a terra eternamente alagada. O Pantanal, ele não é uma planície alagada. O Pantanal é uma planície alagável. É bem diferente. Ele precisa dos ciclos de seca e de cheia, né? Aqui é só uma foto de satélite demonstrando o tamanho desse acidente, o tamanho desse problema, que é exatamente essa área mais escura, que forma esse leque de 700 mil hectares alagados, que não se usa mais para nada. Hoje se tem ideia de fazer parque ecológico em parte dele, mas o parque ecológico não resolve o problema, um desastre ambiental. Eu acho que não se resolve desastre ambiental com parque ecológico. Eu acho que se tem que tomar providências cabíveis dentro de um acidente tão grave como esse, né? Mais uma foto lá do Pantanal. E o que aconteceu com esse alagamento? Árvores morreram, porque as árvores do Pantanal são adaptadas a ciclos de cheia e seca. Essas regiões que não secam mais,
toda a parte arbórea, além de campo, foi perdida. E essa aqui é uma foto simples para ilustrar o que é uma pecuária no Pantanal, numa parte que seca e enche. Eu estou começando ainda, né? Vou falar só sobre um outro assunto rápido, que é sobre o fogo no Pantanal. Um grande problema no Pantanal que precisa de políticas públicas sérias. O incêndio no Pantanal ele vem muito relacionado com a falta da pecuária. A pecuária no Pantanal ela tem a atividade de eliminar o excesso de matéria seca. Então, regiões que por algum motivo ficaram sem pecuária nesses últimos anos, como a beira do Rio Paraguai, beira de grandes rios, todas as reservas, todas essas áreas que ficaram sem pecuária, elas têm um acúmulo muito grande de massa. Um acúmulo muito grande de massa que se transforma em facho para fogo. Qualquer acidente nessas regiões é de difícil controle. Agora, nós temos aqui os rios, os principais rios, que está ali o Taquari, o Rio Paraguai, que é o principal da planície. Mas o que eu quero mostrar, esse é o mapa de incidência de pecuária no Pantanal. Quanto mais forte a imagem, maior o número de reses apacentadas. Vocês podem ver que a beira do Rio Paraguai, devido a uma enchente muito grande durante vários anos, não tem esse apacentamento. E vocês vão ver aqui a ocorrência dos incêndios. Se vocês verem, 2021, 2022, 2023... Parou? Não. 2024. Vocês podem ver que essa ocorrência dos grandes incêndios se concentra em regiões de baixa intensidade pecuária. Esses dados são da NASA, tá? Satélites da NASA e do IAGRO do Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente pede? 24, tudo incêndio. O que a gente fala? A gente precisa de políticas para controle de incêndios nessas áreas. Não é ser contra a favor de reserva, não é ser contra a favor de nada. Políticas de condução dessas áreas são necessárias, como queimas prescritas, queimas controladas, para que você evite os grandes incêndios no Pantanal. Fogo no Pantanal, o Pantanal convive com fogo há séculos, desde que o Pantanal foi forjado a fogo e água. Fogo não é o problema são os incêndios no Pantanal, que são provocados principalmente pelo excesso da matéria orgânica. Tá? Eu queria colocar esses dois programas, eu já passei pelo tempo, são dois problemas seríssimos, o fogo e o assoreamento, que eu vou colocar. Muito obrigado. Bom, então agora a gente vai ter um tempinho para os outros palestrantes de cada painel. Se vocês querem adicionar algo diferente, se for a mesma coisa, não precisa falar não. Algo diferente, ou se quiser questionar alguma coisa que foi colocada, então é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Obrigado, Camilo. Acho que ótimas essas visões e eu tenho a impressão, inclusive, que muitas estão previstas em lei já. Então, volto àquele ponto. Se a gente cumprir lei, já vai ser um grande caminho. Mas uma coisa que me chama a atenção foi quando a gente discutiu águas, que em várias apareceu. Eu acho que tem uma... Bom, se a gente olhar a nossa política agrícola, ela é baseada muito fortemente em água e irrigação. Elétrica, água, reservatório. Cidades, água, por abastecimento e saneamento. E o Plano Nacional de Recursos Hídricos é uma beleza, quase poético, mas esses 4 ministros nunca conversaram um com o outro, certamente, porque não vai ter água para isso tudo. Então, integrar políticas em torno de elementos como a água, que são críticos, eu acho que quem quer que entre no próximo governo, seja nível federal, estadual, tem que ter olhar para isso, eu acho. Porque se seguir fazendo política por setor, o número de ministério que a gente tem, e a gente sabe, os ministros amanhã querem ser deputados, querem ser outras coisas, se apegam às suas carteiras e não há conversa em coisas que são claramente para serem tratadas de forma integrada. E se a gente olhar aquele relatório Brasil 2040, que nunca foi divulgado, né? Mas tem versões, quem baixou, baixou, quem não baixou, não baixa mais, que mostra
a inviabilidade das hidrelétricas no futuro, inclusive hidrelétricas novas que foram construídas. Então, assim, tem uma diversificação na matriz energética, mas se for um negócio assim super sério que secou, complicado, porque ainda depende muito disso. Então, um bom ponto. Falei hidrelétrica, Felipe já se animou. Bora lá! Tá ligado. Bom, eu só queria fazer um complemento sobre o que foi falado por alguns desses biomas sobre a questão de regularização de titularidade de terra. Na Amazônia, realmente, essa é uma coisa que não é da maneira que vem sendo colocada aqui. Basicamente, regularização é um eufemismo para legalização de grilagem, de invasão de terras do governo, essas áreas não destinadas, etc. E o CAR tem sido um grande ferramenta para a grilagem, não? De maneira, mesmo que não é ilegal, é o que na prática acaba legalizando essas áreas griladas. Então, quando se fala em implementar o Código Florestal, incluindo esse aqui, está falando de outra situação que tem no Pampa, Mata Atlântica, etc., onde está falando de terras tituladas, não? Pelo menos não essas outras áreas. Mas, falando de regularização, a imagem que dá é que as pessoas realmente têm direito à terra, né? Quer dizer, são, por exemplo, ribeirinhos, estão lá gerações, povos tradicionais, e vocês vão dar um título de terra. Mas, na prática, as áreas sendo legalizadas são quase todos outro tipo, são ou grandes fazendas ou são invasões de áreas recentes, não uma coisa tradicional. Então, com assim, a visão de que você está ajudando socialmente, etc., realmente promove uma destruição muito grande e que não tem fim. Então, é muito importante ver como que esse fica feito e vem afrouxando, não? A definição do que é um agricultor pequeno tem evoluído, não? Até 2004 era 4 módulos fiscais que era 100 hectares na Amazônia. Depois passou por 200, depois 400 hectares, depois com o Temer foi para 1.500, agora os ruralistas querem 2.500, são grandes fazendas. E essas também são por cada CPF, não? Então, se tem uma família com vários CPFs, consegue legalizar um imenso fazenda. Então, é uma coisa que precisa ser pensado, porque basicamente precisa parar de legalizar essas áreas nas terras do governo na Amazônia. E são duas coisas. Um é de não legalizar mais. Isso pode fazer com uma canetada. Não custa nada em termos de dinheiro, mas custa muito em termos de coragem política, né? Que tem toda a força, etc., do Congresso contra. Então, é uma coisa não legalizar. E outra de retirar as pessoas, os grileiros, etc., que estão lá. Que isso custa dinheiro, além de coragem política. E não está nas prioridades. Em todos os planos para a BR-319, governança, etc., os planos desse plano clima, tudo mais, só falar de regularização, nada de não regularizar e nada de retirar quem está invadindo essas áreas. Então, esses são problemas graves, mas é importante
versus parte linguística de falar da regularização. Obrigada, Philip. Acho que você também falou uma coisa importante, uma coisa é você fazer a coisa certa, outra coisa é fazer a coisa certa e ficar com medo de perder voto. É bem complicado, bem complicado. Bom, Daniela fez uma excelente abordagem, né, sobre o bioma Caatinga, principalmente do ponto de vista das pessoas, né, que é bastante importante. Eu só queria agregar um tema, uma proposta que é até meio contraditória ela não ocorrer, né? Que é a proposta de efetivar o bioma Caatinga como um patrimônio nacional. Né? Existe tramitação junto com Caatinga e Cerrado, exatamente. São os dois únicos biomas que não são considerados patrimônio nacional. Existem propostas que estão tramitando no parlamento, né? Viu, deputada? E e é necessário para esses dois biomas eles serem incluídos como patrimônio nacional. os outros biomas são? São. Pampa não? Então coloca Pampa também. E será que alguém podia explicar bem rapidinho qual é a diferença que faz ser um patrimônio nacional? Artigo 225 da Constituição. O artigo 225 da Constituição é o artigo de meio ambiente. E lá ele fala quais são os patrimônios nacionais, patrimônios ecológicos. Aí ele fala da Amazônia, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, da Zona Costeira, do Pantanal. Tem mais um que não reflete bioma. Mas é um reconhecimento constitucional. A grande questão é essa, assim, está previsto na Constituição que são patrimônios nacionais, né? Então, tanto o Cerrado, Caatinga e o Pampa estão fora. Mas já tem algumas PECs, e inclusive, semana passada lá no Pampa a gente estava conversando sobre isso, porque um deputado do Pampa vai apresentar uma PEC para o Pampa entrar. Então. Vai entrar na fila, né? Porque a Caatinga está. Mas eu só vou dar um exemplo prático porque que essa questão de estar... Bom, primeiro que é um reconhecimento, novamente a gente está falando, né, de olhar o contexto histórico de ocupação desses biomas, mas discutindo com a Advocacia Geral da União, eles estavam tentando implementar que algumas questões de pagamento de multas, etc., pudessem ser revertidos para programas dentro dos biomas, dentro de um outro marco que eles estão criando. E aí o texto que eles produziram considerou somente os biomas reconhecidos na Constituição como patrimônio nacional. Então, esses 3 biomas ficam de fora dentro desse processo que poderia ser uma outra forma de destinação de recursos para esse bioma. Então, o que a gente fala, né? A Constituição cidadã deixou uma parte do Brasil importante, né? Da cidadania brasileira de fora, quando não olhou essa questão, né? Criou uma discriminação, né? E aí eu só queria ser... Eu sei lá. Não, só o comentário, porque eu ia fazer isso no painel, né? O Brasil tem esse problema de ser bom de formulação de leis e péssimo no monitoramento das leis, né? Então, eu acho que a gente não aplica o manejo adaptativo ao nosso processo de criação de leis, né? Que é implementa, monitora, não deu certo, reformula e melhora. Então, a gente fica com uma porção de leis que vão se somando umas às outras sem esse monitoramento adequado. E o problema que você citou, já que a gente está falando de biomas, né? Von Martius chamou os biomas brasileiros com o nome das ninfas gregas, né? Aí eu uso outro monstro da mitologia, que é a Hidra, né? Então, governa aquela Hidra, que é um monstro de várias cabeças, né? Então, a esplanada são várias cabeças se batendo. E aí, hoje, eu acho que a gente vai ter um problema central, que é efetivamente, por isso eu falei, aonde todos esses planos nacionais vão aterrissar e vão aterrissar nos territórios. Então, é água, é a capacidade de produzir biomassa. Então, como é que você sustenta uma indústria com uma transição energética se você não tiver local para produzir e água para produzir? Biomassa que vai ser, a gente está substituindo carbono fóssil por carbono orgânico, né? Então, eu acho que o que falta é sentar para fazer conta. Eu digo que a grande dificuldade do governo como um todo é sentar e colocar no papel quanto que eu vou precisar de área, como é que eu vou fazer para produzir e quais são os incentivos que eu vou dar ou onde eu vou tirar esses incentivos, porque não é o local apropriado. Então, fazer conta hoje eu acho que tem sido a dificuldade maior do governo brasileiro, né? Ou do Estado brasileiro, de uma forma geral. A parte de legislação, a Renata vai resolver tudo isso, né, Renata?
Vamos abrir para... Márcia, só complementar, desculpa, Márcia. Só complementando essa questão do artigo 225 da Constituição, né? Na Constituição Federal não aparece a palavra bioma, né? Então, na década de 80, isso ainda, nas ideias ecológicas brasileiras, bioma ainda aparece ecossistema, mas não aparece bioma. Então, acho que as PECs, né? Tanto a PEC do Cerrado e a PEC da Caatinga, que já estão em andamento e que há um lobby forte para deter, e agora com a entrada também, como a Mercedes falou, para entrar na fila, agora o Pampa, eu acho que é importante porque efetivamente algumas políticas elas levam em consideração a Constituição, em que o mapa de biomas é de 2004 e portanto, isso historicamente você tem essa lacuna, né, nessa configuração jurídica. Obrigada. Aqui, Tim. Tato. Obrigado. Só complementar uma coisa sobre o Pantanal, mas a gente vai ter o painel amanhã e talvez a gente fale mais sobre esses assuntos. Mas é uma coisa que, quando vocês falaram sobre o Pampa, é a mesma situação. Tem uma quantidade muito pequena de unidades de conservação nesses biomas, tanto no Pantanal quanto no Pampa. E quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente tem uma quantidade de unidades de conservação em que o próprio governo federal tem dificuldades. O governo federal e os governos estaduais e municipais têm muita dificuldade de manter essas unidades de conservação. E pensar que nós vamos proteger os nossos biomas com unidades de conservação como uma ferramenta única é muito complicado. No Pantanal são 97%, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, 97% do território é privado. Sendo privado o território, esse território tem que ser mantido pelo proprietário, né? Mantido pelo proprietário, ele é mantido só se tiver uma atividade econômica, porque se não tiver uma atividade econômica, o proprietário sai dessa área, ou abandona, ou vai fazer qualquer outra coisa. Então, o nosso grande desafio é como fazer com que as atividades econômicas dentro da propriedade consiga bancar o sistema de produção, gerar receita para o produtor e, ao mesmo tempo, bancar a preservação da área que ele está preservando para a sociedade como um todo, para ele como produtor e para a sociedade como um todo. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios, né, de como inserir o proprietário privado, o produtor rural, que o Gilson representa aqui, nessa equação de proteção dos nossos biomas. E o Pantanal, eu acho que esse é um ponto central. Que nem no documentário o rapaz falou sobre ele gera água, mas não tem nenhum retorno. Perfeito. Vamos abrir para qualquer pessoa que quiser adicionar alguma coisa ou questionar alguma coisa que foi colocada. Fala seu nome, por favor. Leonardo Capelleto, sou pesquisador, apesar de ser filho do Pampa, trabalhando aqui no MIT com pesquisas na área de engenharia, focando em 2 territórios do Brasil, que é na Amazônia e no semiárido. Então, buscando novos projetos para os próximos anos. Então, colocando 2 pontos, representando toda essa questão de engenharia ambiental, de engenharias, de tecnologia, seria um dos pontos para a Amazônia, né, que a Wanda sabe uma realidade muito bem, a gente já visitou o ano passado o Parque das Tribos, que seria o saneamento. Eu acho que a gente tem que parar de ver saneamento como meio ambiente e começar a ver mais como saúde. E falando aqui para essa plateia, parece que é tão óbvio e dúbio, mas o ano passado, ou esse ano, início, não lembro, eu dei uma entrevista para um jornal que eles me pediram, por favor, a gente queria fazer uma entrevista para falar como o saneamento também é saúde. Eu falei, não, saneamento é 100% saúde. Todo o impacto da falta de saneamento se reflete na saúde. Então, esse é um dos pontos. Saneamento é a saúde e a gente tem que colocar isso como prioridade, usando a Amazônia, porque é um dos territórios que tem um dos maiores déficits de saneamento, que chega a mais de 60%, e talvez esses números ainda estejam, na verdade, né, fala em 30% sem acesso de água e uns 50%, 60% sem saneamento, e esses números provavelmente estão subestimados. Segundo ponto, para o semiárido, que eu estava até conversando com a Daniela, que é a dessalinização da água. É uma região que é um território que é considerado semiárido, mas, segundo os novos estudos, com as mudanças climáticas, vai se tornar um território
árido, ele já está sendo classificado não mais como semiárido por causa da baixa umidade. Aumentando a aridade, aumentando a falta d'água, vai aumentar os problemas de salinidade da água, especialmente nas águas subterrâneas. E só para dar um exemplo de uns dados que a gente levantou essa semana, eu vou apresentar amanhã no Gear Center, onde o custo de levar um caminhão de água, a caminhão-pipa, chega a R$20 por metro cúbico, que é um absurdo. Se fazer a dessalinização de água, que é um dos métodos de tratamento mais caros, é de 2 a 10 vezes mais barato do que o caminhão-pipa. Então, por que a gente não está investindo mais nessas tecnologias? Então, muito rapidamente, esse ponto de dessalinização que é começar a olhar o problema do futuro, não só o problema que já está ocorrendo há 50 ou 100 anos, né, como a Karen estava falando. Então, é um problema que a gente tem que começar a resolver agora, porque vai levar tempo até resolver. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Oliveira, sou professor de Geografia aqui na Clark University e quero adicionar uma dimensão dessa questão de águas. Gestão integrada de água superficial e subterrânea é algo que não é previsto na nossa lei de águas e que tem se tornado um grande entrave para uma própria gestão das áreas mais sensíveis a isso. Eu faço um trabalho com colegas financiado pela NASA no oeste da Bahia, monitorando e fazendo projeções de uso de água. Na questão de irrigação, é um polo extremamente importante, onde há extrema dificuldade de sequer compreender, muito menos poder pensar uma gestão sustentável para a água naquela região, porque parte da água está sob a autoridade do SEMA e NEMA, governo da Bahia, outra parte da ANA, e a água é a mesma, especialmente em sistemas aquíferos como o Urucuia. Então, o que nós já estamos vendo na nossa pesquisa é o que a professora Mercedes Bustamante chamou de a quebra de todo o sistema hídrico, né? E só porque o Urucuia, nessa parte da Bahia, é a área, digamos, mais absurda, mais intensa disso, não quer dizer que seja somente ali. O problema vem de muito, muito atrás. Não é algo que somente um governo possa lidar, mas tem que passar por isso. Os comitês de bacia hidrográfica têm disputas internas, as propostas de cada estado do governo federal são importantes, são debatidas, mas enquanto seguir sem uma capacidade sequer de monitoramento e de gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas, todos esses esforços vão por água abaixo, desculpa pela pun. Posso fazer uma pergunta assim só para tá todo mundo aprendendo aqui, né? Quem é que define se a gestão é da ANA ou é local? A Lei Nacional de Águas de 1997 define essa repartição. A ANA tem controle sobre águas fronteiriças, tanto federais quanto estaduais, e basicamente o resto todo é desenvolvido pelos estados. Então, no contexto do Urucuia, por exemplo, a ANA faz a gestão da subbacia do Cariranha, que é a fronteira com Minas Gerais. O resto todo está sob gestão estadual. Mas toda a água subterrânea está sob gestão estadual. Apesar de que o Urucuia atravessa múltiplos estados, e apesar de que a gente está falando de águas onde 80% a 90% do fluxo base do rio é do aquífero. Então, o Estado faz outorgas, a ANA faz outorgas, e eles estão sequer agora tentando montar um Sistema Nacional de Integração de Dados hídricos. Mas isso está muito desfalcado. Isso vem de uma lei de 97. Então, se você fala com o pessoal da hidrogeologia, da climatologia, da geografia, da ecologia política, que entende, que fala, que olha o Urucuia, que vê águas no cerrado, tem muito que a gente pode falar, mas a gestão integrada seria um game changer. Perfeito. Acho que Mercedes também queria falar. A questão da dominialidade da água no Brasil é exatamente isso. São os rios federais, que quem trata é a ANA, Agência Nacional de Águas, e a dominialidade estadual,
que quem trata são os estados. Então, quando você tem, por exemplo, uma bacia como a do Rio São Francisco, que pega, né, 11 estados, quem vai tratar disso é a Agência Nacional de Águas. No entanto, a questão das águas subterrâneas já é outro mundo, né? E aí você tem instrumentos na Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9734, né? Que pouco fala sobre a água subterrânea. Então, são dois mundos que se conectam de fato, é óbvio, né? Mas que juridicamente, normativamente, tem essa divisão mesmo, né? Essa disparidade. E uma coisa que eu acho que é muito importante que o colega trouxe, a nossa lei das águas, ela falamos, nós que trabalhamos com água, o tempo todo em gestão integrada de recursos hídricos, que é um campo integrado. Não é? No entanto, é uma narrativa. Não é? A prática é completamente desconectada dessa integração, sejam de águas superficiais, sejam de águas subterrâneas. E, voltando, eu estou sempre com a minha bandeira aqui da equidade social, um dos pilares da GIR, da Gestão Integrada de Recursos Hídricos, é a equidade, que não é trabalhada, basicamente, na nossa política em termos de implementação. Obrigada. A Mercedes. Gustavo, a política ela não acompanhou hoje o entendimento que a gente tem, né, da conectividade entre águas superficiais e profundas, porque é a mesma água, e ao mesmo tempo também não tem o entendimento de como essas mudanças que a gente vem falando aqui em larga escala de todos os biomas brasileiros têm um impacto na capacidade de recarga dos sistemas, né? Então, por isso que a gente vai falando que o Brasil vai caminhando, né, a passos largos para essa falência hídrica, né? E a essa questão do quantitativo de água, a gente soma aí o comentário que você fez, Márcia, da questão da qualidade da contaminação, né? Que é um outro componente, né? Onde às vezes você tem o quantitativo, você já não tem a qualidade de água necessária, né? Então, eu acho que esse é um ponto que unifica o Brasil, e aí eu acho que puxa um pouco da ecologia dos sistemas, né? Que esses processos são conectados. Então, se a gente pensa na bacia do São Francisco, né? Os 40% da bacia que estão no Cerrado drenam aí a maior parte da água que vai para o São Francisco. Mas a gestão que é feita da vegetação do Cerrado está nos estados que, na verdade, não estão lá na bacia de São Francisco. Então, a gente vê que essa desconexão e por que esses mecanismos de integração são importantes. Então, só voltando para o ponto da eleição, é óbvio, né, que a eleição para presidente tem um ponto importante, mas a gente vai percebendo cada vez mais, e o Congresso vem jogando cada vez mais a responsabilidade de pontos sensíveis da agenda ambiental para os estados, que são muito mais permeáveis a pressões políticas. Então, esse também é uma tendência que vem se agravando, né? Então, o governo federal, por força do Congresso, vai perdendo a capacidade de gerenciar e vai jogando isso cada vez mais para os estados. Então, essa perda de conectividade não é só ambiental, não, é política também, né? Então, acho que... Perfeito. Ótimo ponto. Mais algum comentário? Bom, então deixa eu só falar uma coisa aqui e a gente vai para a recepção. Duas coisas. Uma é que isso que você acabou de falar, Mercedes, no fim de semana passado, a gente teve aqui um evento que é organizado por alunos, se chama Brazil Conference, e teve um painel sobre eleições. E uma coisa que eu acho que faz todo sentido por um cientista que escreveu alguns livros sobre eleição, ele é o diretor da Quest. É que a gente tinha que estar discutindo não a eleição para presidente, mas para o Congresso, a Câmara e o Senado, que vai exatamente de encontro ao que você falou. E a gente realmente não discute isso, né? Eu fico vendo... Os governadores é a nível estadual, né? Também, claro, mas a decisão o poder que o Congresso hoje tem, tanto o Congresso como o Senado, e teoricamente o Congresso, que são os dois, né? É a casa do povo, mas eu não sei exatamente que povo, né? Porque eu não me identifico com esse perfil. Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque eles passam a ter um poder decisório muito grande, que inclui congelar coisas que o presidente quer fazer. Então, a gente não discute muito isso nesses candidatos,
Acho que todo mundo aqui conhece alguém que, o fulano falou para eu votar nesse aqui, vou votar nesse aqui, mas você não tem a menor ideia qual é a pauta daquela pessoa. Então, esse é um ponto, né? E eu acho que você levantou isso já foi mencionado aqui várias vezes. E a segunda coisa que eu queria mencionar eu acho que tem assim muitas sinergias, algumas das recomendações, elas não têm nem o nome do bioma do lado, elas valem para qualquer um. Acho que também ficou muito claro que a gente tem leis ótimas, mas não são implementadas, não são seguidas, enfim. Mas eu acho que uma coisa que é importante mencionar é que eu concordo, acho que foi a Renata que falou, que a gente precisa valorar as coisas. A gente tem que colocar um cifrão na frente, ser muito, muito criativo em como a gente mensura essas coisas, e aí você senta na mesa com um outro nível de discussão, que é um nível econômico. E só para dar um exemplo, como isso está ganhando muita atenção até no campo de instituições que financiam projetos, a Wellcome Trust, que é na Inglaterra e financia muitos projetos, recentemente teve uma chamada para clima e ela exige duas coisas. Primeiro, você pode medir o efeito de algum evento extremo na saúde, mas você tem que valorar. Você tem que ter o valor econômico daquele efeito. E o segundo é que você tem que ter alguma proposta de ação. Se não tiver ação, nem submeta a proposta, porque não vai ser aceita. Então, o foco em você engajar com esse diálogo mais econômico, que algumas pessoas só vão te escutar se você tiver um cifrão na frente, e você ter ação, acho que está todo mundo meio cheio, isso sendo falado de alguém da academia, está todo mundo meio cheio de um estudo, mostramos a associação, o que eu faço com isso? Né? Então, assim, essa necessidade da ação está vindo até dessas agências financiadoras. Então, assim, acho super importante. Fala, Mercedes. Sim, não, concordo. Não, perfeito, perfeito. Talvez pensar também que existe um outro conjunto de valores, né, que nós deveríamos dar igual importância, né? Então, eu acho que mencionado aqui, né, equidade, vou falar as palavras que andam fora de moda por aqui, né? Equidade, diversidade. Pode falar. Mas aqui pode, aqui é português. Mas eu acho que é exatamente, se a gente quer mover, alguém citou essa palavra, né, utopia, eu acho que foi o Fábio, né, que a utopia faz a gente não chega lá, mas põe a gente para caminhar, né? Então, eu acho que tenho sempre muito cuidado com a questão da economia, de não fazer com que isso acabe retroalimentando um sistema que perpetua algumas injustiças, né? Então, eu falo muito isso na bioeconomia, que não pode ser a bioeconomia dos mesmos para os mesmos, né? Então ela realmente tem que significar uma virada de chave. Então acho também importante que a gente comece a trazer nesse discurso da valoração que existem vários valores que devem ser incluídos aí. É só o meu disclaimer. Não, perfeito, perfeito. Bom, gente, foi super rico. Vamos continuar a conversa lá fora. Desculpa. Pode? Leonardo Letelier, Cital e Finanças do Bem, só para pegar carona nos comentários aí sobre finanças, para a gente fazer essa virada não vamos fazer a virada do sistema capitalista, ponto, nem muito menos da noite para o dia, mas pelo menos para andar nessa direção, o que a gente está vendo é o uso cada vez mais de instrumentos financeiros que a gente chama nessa tal de finanças de conservação e clima, com coisas que estão na moda, blended finance, investimento de impacto, etc. Crowdlending que a gente faz. Só que isso demanda dos financiadores, inclusive dos filantrópicos, talvez primeiro dos filantrópicos, muito mais coragem e vontade de experimentar do que, em geral, a gente viu. Aqui a gente tem dois dos financiadores mais progressistas que tem, mas a média do setor não é isso. Então, meio que tem uma escadinha, né? Então, você precisa primeiro pegar o pessoal que tem o capital mais flexível, que são as filantropias, e aí você vai chamando cada vez mais as pessoas cada vez mais perto do mercado.
tendo em mente que sempre vai ter um grupo, tomara que cada vez menor, que não está minimamente preocupado com isso, só quer saber do seu retorno. Então, assim, acho que a gente vai ter que lidar com essa imperfeição da alma humana por um bom tempo. Zé. Um comentário breve, porque foi discutida a questão do assistencialismo e valoração. Eu acho que é preciso um equilíbrio entre esses vários movimentos. Eu concordo com os limites do assistencialismo, mas é importante a gente não colocar como assistencialismo algumas coisas que são políticas de médio e longo prazo de país. Por exemplo, subsídios como gestão do mundo rural. Várias economias de mercado usam isso. Por exemplo, subsídios à conservação ambiental em pequenas propriedades. E uma série de outros subsídios, eles atendem a um aspecto da vida que o mercado não consegue atender no curto prazo. Né? São sinalizações para o futuro. Né? Por exemplo, Bolsa Família, né? É uma sinalização para o futuro, né? Em termos de educação, de saúde, é só para a gente não ir para o outro extremo, né? Esses dois aspectos, valoração, iniciativa privada, tem que ser combinado, ao meu ver, com políticas que tenham uma visão mais de longo prazo de que tipo de país se quer, né? E que tem que ser definidos democraticamente, né? Obrigada. Bom, super obrigada pelas contribuições. Acho que a gente encerra esse primeiro dia super bem. Vamos para a recepção lá fora. Obrigada.